Fala pessoal, tudo bem? Vinícius aqui, e hoje nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para começar a trabalhar com o Unreal Engine. Então você já deve ter se deparado com aquela ferramenta cheia de informações e não sabe por onde começar? Então aqui eu separei em 4 partes esse vídeo, onde você vai ser orientado a conhecer todas as partes importantes que você precisa para começar a trabalhar com o Unreal. Essa é uma parte introdutória que está lá no meu curso, que eu resolvi disponibilizar aqui gratuitamente. Então eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender ali todas as ferramentas e configurações principais que você precisa para não ficar perdido aí no Unreal durante os seus estudos. Passando para avisar também que se você tiver interesse, na descrição tem o link das nossas redes sociais, também o link do nosso curso, que até o dia 22 está de promoção na Black Friday com 33% de desconto e mais alguns módulos bônus, como o módulo completo para Revit e alguns templates que eu disponibilizei também de vegetação e de veículos. E caso você não seja iniciante e você esteja um pouco mais avançado, eu também deixei aqui no link uma cena de estudo que eu criei também, uma cena totalmente interativa de um apartamento. Então você pode estar baixando para estudo e se você quiser adquirir essa cena completa também, tem o link na descrição. E não se esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Inclusive alguma sugestão de vídeos também, tá? Muito obrigado. Vamos lá pessoal, iniciar nosso curso de SketchUp e Unreal Engine. Então para iniciar, vamos abrir aqui o aplicativo da Epic Games. E logo em seguida vamos aqui na quarta opção, onde está escrito Library. Se a sua Unreal estiver em português, vai estar como biblioteca. Nesse curso nós vamos utilizar a versão 5.5. Então se você não tiver baixada, você pode clicar aqui nesse maisinho aqui em versões da Engine e tá selecionando aqui a versão 5.5. Se você já tiver instalado, é só clicar aqui em Launch. Logo em seguida vai aparecer essa janela. Aqui a gente tem os recentes projetos. Então aqui mostra alguns projetos que eu já trabalhei aqui recentemente. Pode ser que a sua vai estar vazia, não tem problema. E aqui nós temos alguns templates que a Epic disponibiliza para nós. Então tem aqui o template de games, tem um template de filmes, template de arquitetura, de automotivo, simulação. Então nesse curso nós vamos usar o template de arquitetura. Aqui na segunda opção, o Archivis. Logo aqui embaixo nós temos o Project Location, que é onde o nosso projeto vai ficar salvo. Você pode estar escolhendo uma pasta no seu computador ou usar aqui o padrão pela Engine, que é no Documentos. Então você pode estar aqui clicando e escolhendo onde você quer salvar seu projeto. É interessante você salvar sempre os projetos na mesma pasta, tá? E aqui do lado direito temos o Project Name, onde que a gente vai colocar o nome do nosso projeto. Você vai perceber, por exemplo, o nosso projeto aqui vai chamar Projeto VIP. Vai perceber que quando eu coloquei uma barra de espaço, apareceu esse erro. O que acontece? Aqui na Unreal não aceita a nomenclatura com espaçamento entre as palavras. Então a gente vai estar adotando aqui o uso do underline, que é você aperta o Shift e no hífen. Então até dentro do projeto, quando eu for colocar a nomenclatura de materiais ou alguns objetos, eu vou estar sempre usando o underline para fazer esse espaçamento. Então após selecionar o local da nossa pasta e o nome do nosso projeto, nós clicamos aqui em Create e assim nós podemos começar o nosso projeto do zero aqui na Unreal. Então iniciamos aqui o nosso projeto. Ele já vem configurado uma cena bem básica e aqui tem toda a interface da Unreal. Então antes de nós começarmos, vamos aprender aqui a movimentação básica, que ela é feita com mouse e com teclado. Então com o mouse você vai clicar com o botão direito e segurar e você vai conseguir mexer aqui a câmera para direita, para esquerda. E para fazer movimentação no projeto você vai usar a tecla W, A, S, D, Q e E. Então clicando com o botão direito do mouse e apertando o W nós vamos para frente, o S para trás, o A para a esquerda, o D para a direita, o E para cima e o Q para baixo. Então nós conseguimos aqui fazer toda a movimentação e navegar pelo nosso projeto. Bem básico mesmo. É um projeto simples que já vem nesse template de arquitetura. Aqui na interface da Unreal nós podemos dividi-las em 5 partes.
Tem essa parte superior, a parte intermediária, a parte da viewport, a parte aqui da lateral direita e uma parte que está oculta, que nós vamos ativar apertando as duas teclas Ctrl e barra de espaço. E daí vai mostrar aqui que é o Content, que seria a área de trabalho do nosso projeto, similar à área de trabalho do computador. Aqui na Unreal existem várias maneiras de chegar no mesmo objetivo, no mesmo resultado. Então eu adotei a minha maneira de trabalhar e vou estar ensinando para vocês. Então vamos focar aqui primeiramente no menu superior. Aqui tem esse botão aqui File, que existe várias opções. Normalmente aqui eu uso apenas duas. Eu uso aqui o New Level, que é para criar um level novo, que a gente vai usar bastante. E também o Save All, que é para salvar o nosso projeto. Apertando Ctrl e barra de espaço, também podemos perceber aqui que também existe a opção de Save All por aqui. E clicando com o botão direito, também conseguimos criar um level. Então, resumindo, eu não uso muito, raramente eu uso essa aba aqui. Então eu trabalho sempre aqui no projeto. Aqui na aba Edit, temos algumas opções que vocês podem perceber que existem alguns atalhos. Então normalmente eu sempre uso os atalhos, eu não uso essas opções aqui que estão em cinza. Vou clicar aqui numa geometria, aí liberou as opções. Eu não uso elas aqui, eu sempre uso os atalhos, que a gente vai estar comentando posteriormente. Mas existem três opções aqui que nós vamos usar bastante, que é o Editor Preference, o Project Settings e o Plugins. Vou clicar aqui em Editor Preference. Aqui é as preferências do editor, então existem algumas configurações que nós podemos estar acessando. Por exemplo, aqui em Load e Saving, que a gente consegue habilitar o autosave. De certo em certo tempo ele vai salvando seu projeto automaticamente, é interessante. Também temos aqui Region e Language, então aqui a gente consegue escolher o idioma da nossa Unreal. Vocês devem ter percebido que a minha está em inglês, né? Eu sempre uso em inglês e aconselho mesmo para vocês. Até porque a maioria dos tutoriais e cursos é sempre em inglês. Então, para a gente não ficar perdido, o ideal é sempre usar a linguagem em inglês. Aqui na localidade vocês podem deixar Brasil e português, que acredito eu que vai ser o padrão aí da Unreal de vocês. Então pode manter como que tá. Mesmo se você usar aqui em português, a tradução ela não é perfeita. Então tem algumas palavras que não traduzem e acaba atrapalhando. Então, nesse curso nós vamos adotar o idioma de inglês como padrão. Temos aqui também uma opção que é Keyboard Shortcuts, que é onde nós escolhemos alguns atalhos para facilitar nosso trabalho aqui na Unreal. Os atalhos mais importantes eles já vêm configurados, você não vai ter que mexer muito aqui. Eu mesmo adicionei apenas um e vou estar explicando para vocês já como que a gente adiciona esse atalho. Aqui temos a segunda opção, que é o Project Settings, que são as configurações do nosso projeto. A princípio vamos usar as configurações básicas, mas posteriormente podemos estar vindo aqui para fazer alguns ajustes. Então se a gente vier aqui, por exemplo, em Engine e Rendering, nós podemos ver aqui que tem algumas configurações. Por exemplo, aqui já tem a iluminação global como Lumen. Então como esse curso a gente vai usar o Lumen, que é a iluminação em tempo real, então vamos adotar a configuração padrão da Unreal. Caso necessário, futuramente nós voltamos aqui e fazemos alguns ajustes. Então aqui nós temos a última opção, que é Plugins. Então no decorrer do nosso curso vamos utilizar alguns plugins. A maioria deles já vem ativado porque nós usamos o template de ArcViz, de arquitetura. Mas caso necessário nós podemos estar aqui ativando ou desativando alguns plugins. Vocês podem ter percebido que aqui tem uma barra de pesquisa, tanto aqui como no Project Settings, quanto no Editor Preference. Então normalmente eu gosto de usar essa barra de pesquisa para chegar aonde eu quero, porque são muitas informações e às vezes a gente fica meio perdido. Então a gente vai usar bastante essa barra de pesquisa aqui, tá? Em Windows tem todas as opções de visualização da nossa interface. Então certamente o de vocês não tem essa aba aqui, Levels, né? Vou até estar fechando ela aqui. Então nessa aba Windows a gente pode estar adicionando ela aqui em Levels.
A minha apareceu aqui. Pode ser que ela esteja aqui. Isso é muito interessante da Unreal. A viewport, ela é toda flexível, então eu posso pegar essa parte aqui e jogar aqui pro lado esquerdo. Vou jogar aqui embaixo. Não, aqui no lado esquerdo. Vou jogar aqui meu levels embaixo. Vou jogar aqui do lado direito. Vou pegar meu details e jogar aqui embaixo. Então existem várias formas. Posso estar jogando em outro monitor se eu tiver 2 monitores. Mas por padrão eu gosto de usar o que já vem na Unreal. Como que eu faço para voltar para o que está? Se a sua área de trabalho não tiver como a minha, é muito simples. Você vai vir em Windows, em Load Layout e ativar essa opção aqui, ó, Default Editor Layout. Então a Unreal vai resetar todo o layout inicial. Eu gosto muito de usar esse layout, é o que eu uso de padrão mesmo. E vou adicionar aqui meu level, porque a gente vai usar bastante ele. Então vem aqui em Windows, Level, vou adicionar ele aqui no lado. É só você segurar, arrastar, posicionar aqui, ó, do lado do Outliner e soltar. Então eu posso estar trocando aqui de acordo com a necessidade. Temos outras opções também, como aqui em Cinematic. Quando a gente for renderizar nossas imagens e vídeos, vamos usar muito esse Movie Render. Temos aqui outros Content Browser. Então quando a gente aperta aqui em Ctrl/espaço, a gente acessa o Content. Mas se eu quiser deixar um fixo aqui, eu posso estar adicionando ele aqui, ó. Ele vai ficar fixo e eu consigo trabalhar com 2. Você pode pegar esse aqui e jogar em outro monitor. Eu vou deixar sem por enquanto. Então basicamente essa aba Window, ela configura toda a parte de interface e layout aqui da Unreal. A gente vai usar bastante essa parte. E aqui a próxima ferramenta é a ferramenta Tool. Basicamente aqui eu uso apenas uma opção aqui, que é essa Audit Aesthetics. E o que essa ferramenta faz? Ela tem um controle total de tudo que está no nosso projeto. Então, todas as geometrias, todos os blocos, todas as texturas. Então, no decorrer do projeto, pode ser que você importe uma cama, uma cadeira e esteja alguma coisa travando a sua cena e você não sabe o que é. Então, aqui dá uma relação completa de tudo que tem na sua cena, todos os assets. Você pode filtrar aqui pelo número de triângulos e você vê o que mais está pesando. Então, nesse caso aqui, ó, essa flor, ela tem 443 mil triângulos. Então é o objeto mais pesado da nossa cena. E eu clicando aqui nela, eu acesso ela. Aqui em Primitive States, se a gente colocar aqui em Texture States, a gente acessa todas as texturas que tem na nossa cena. Então se no projeto começar a vir muita textura grande, nós conseguimos fazer uma otimização por aqui. Então eu vou filtrar aqui pelo tamanho da textura. Então temos uma textura aqui em 8K, tem textura em 2K, tem textura em 1024. Então essa aba aqui nós vamos usar raramente, mais no final do projeto. E a opção que eu mais uso aqui mesmo é essa aqui, Audit Aesthetics. O restante não precisa se preocupar agora. Na aba Build, nós não vamos usar para nada praticamente. Isso aqui é muito usado na outra forma de iluminação, que é pelo Backlighting. Então, como nós vamos trabalhar com o sistema de Lumen, então nós não vamos usar essa aba aqui. Na aba Select, tem todas as informações e configurações de seleção. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, essa água. Aqui libera várias opções para nós. Então, eu posso selecionar todos os objetos que têm o mesmo material da água. Então isso facilita para nós trocar vários materiais de uma vez. Tem outras opções de seleção aqui. A maioria delas tem atalhos, então a gente vai estar sempre usando os atalhos. É muito raro eu vir aqui nessa aba, então não precisa se preocupar. A próxima aba aqui é a aba Actor, que mostra nossas opções do ator. Então todos os objetos que estão na nossa cena são alguns atores. Então essa água é um ator, essa árvorezinha é outro, esse piso é outro. Então eu selecionei aqui meu piso. Então a gente tem o pivô, né? Então quando eu clico aqui em Actor, eu consigo aqui acessar o pivô.
eu consigo algumas configurações, por exemplo, travar o movimento. Então, se eu travar o movimento, eu não consigo mais mexer de local esse objeto. Então, eu vou lá destravar ele. Tem algumas opções de visibilidade. Então, se eu quiser ocultar ele, olha, Hit Select ou atalho H, eu oculto. E se eu quiser voltar ao normal, eu aperto no meu teclado Ctrl H, ele volta. Então, mesmo essa aba sendo bastante interessante, raramente eu uso ela também. Eu sempre vou usar atalhos e ensinar para vocês. Porém, tem um atalho aqui que é muito importante, que é isso aqui, ó, Show Online Select, que ele vai isolar o objeto selecionado. E esse atalho, certamente, ele não vai ter configurado aí para vocês uma tecla. Aqui eu coloquei a tecla I, que remete a isolar. Então, se eu apertar a tecla I, ele isolou meu objeto. Vou trocar o modo de visualização. E eu consigo observar só ele, sem ter a poluição da minha cena. Ele ficou escuro assim porque ocultou as luzes também. Então, isolou o objeto. Então, como que a gente faz para voltar a nossa cena ao normal? Vou apertar o Ctrl H novamente. E ele vai voltar tudo que estava oculto. Então, para a gente ativar esse comando, Show Online Select, nós vamos aqui no Editor Preference, em Edit, Editor Preference. E como eu disse para vocês, eu gosto muito de usar essa barra de pesquisa. Então, vou ver como que está escrito lá. Show Online Select. Então, vou escrever aqui. Show Online Select. E logo aparece para nós aqui, essa opção aqui no Web Editor. Eu coloquei nessa barra aqui a tecla I. Você pode colocar qualquer letra que você queira que não tenha um comando já configurado. Aconselho colocar também a letra I, que remete à palavra isolar, né? Então é meio fácil de lembrar. Então apertei I, isolou. Ctrl H, voltou. Então são opções que tem aqui nesse menu, mas que nós vamos usar bastante. Atalhos. E na opção Help também não vamos usar. São só créditos e informações da Epic Games. Então basicamente o que nós vamos usar aqui nesse menu? O Edit, essas três opções. O Window nós vamos usar bastante. O Tool é apenas essa opção. O Build não vamos usar nada. O Select, raramente usaremos algumas coisas como esse aqui, que é o mais usual. É selecionar todos os materiais, todas as geometrias com o mesmo material. O Actor não vamos usar, vai ser sempre comando. Igual aqui, ó, criar grupo, Ctrl G. Então eu gosto bastante de usar os comandos. E no Help não vamos usar nada também. Então agora vamos aqui na Viewport. Então na Viewport nós temos essas opções aqui à esquerda e essas opções aqui à direita. Então vamos começar aqui na esquerda. Esses três pontinhos a gente vai usar bastante. Aqui conseguimos ativar Real Time ou desativar. É sempre interessante usar ele ativado, porque assim a gente consegue ver toda a nossa cena em tempo real. E como nós vamos trabalhar com Lumen, então é sempre interessante deixar aqui ativado. Aqui em Show FPS, se vocês observarem aqui, a gente tem a quantidade de frames por segundo. Então quanto maior a quantidade de frames por segundo, mais liso vai rodar nosso projeto. E se tiver muito baixo e começar a ficar vermelhinho, a gente vai começar a ter alguns travamentos no nosso projeto. Então a gente pode visualizar ele apertando aqui em Show FPS ou usando esse atalho que é o Ctrl Shift H. Eu normalmente trabalho com ele ativado aqui, para mim estar sempre tendo uma noção de como está a minha cena. Outra opção que a gente vai usar bastante aqui é o Screen Percentage, que é a quantidade de pixels na tela. Então aqui ele já vem ativado em 85. Você pode ativar aqui em Custom e depois selecionar a quantidade. Eu vou reduzir aqui para 40. Então nossa cena ela fica mais embaçada, com menos pixels, mas ganhamos um aumento de FPS. Então se o seu computador ele for menos potente, é interessante reduzir aqui para você trabalhar com mais fluidez. Mesmo a gente utilizando bastante essa configuração, eu sempre costumo deixar aqui em 85
e usar do padrão, porque o meu computador é um pouco melhor. Então, se você puder, sempre usa aqui 85 para você ter uma noção mais vívida da sua cena. Agora, temos aqui também a opção Game View, que tem um atalho G. O que seria isso? Eu vou apertar G. Então, quando eu aperto G, você vai ver que a gente consegue ver as câmeras, conseguimos ver aqui o Post-Process, conseguimos ver todos os ícones de ferramentas que não aparecem no nosso render. Então, quando você renderizar aqui essa cena, não vai mostrar a câmera. Então, seriam ferramentas que ficam ocultas na nossa cena. Então, quando você precisa achar essas ferramentas, você aperta a tecla G e você ativa o modo Gamer ou desativa. Então, durante o nosso curso, nós vamos ativar muito essa opção. Então, a tecla G vai ser bastante usada, tá? Outra opção muito importante que também é o Immersive Mode, e basicamente vamos usar o comando F11. Então, você apertando aí o F11, a sua tela fica cheia e você consegue visualizar o seu modo, o seu projeto em tela cheia. Então, apertando o F11 novamente, reduz aqui o tamanho. Você pode reduzir também o tamanho da viewport arrastando aqui com o botão esquerdo do mouse. Ou tem algumas pessoas também que gostam de usar algumas ferramentas em outro monitor e deixar a viewport maior. Como aqui eu só tenho um monitor, eu vou usar dessa forma. Agora, uma das ferramentas mais usadas aqui seria a criação de câmeras. Então, todas as vezes que vamos criar uma câmera, eu particularmente crio por aqui. Então, eu venho aqui na opção Create Camera Here e crio aqui um Cine Camera Actor. Então, quando eu crio meu Cine Camera Actor, ele já é adicionado à minha cena. E ela já aparece aqui no meu Outliner. Então, todas as vezes que eu vou renderizar, fazer minhas imagens, vídeos, eu crio minhas câmeras por aqui. Também temos o High Resolution, que seria basicamente criar alguns screenshots da nossa cena. Então, vou clicar em Capture e ele vai gerar como se fosse um render básico aqui da minha viewport. E vou clicar aqui onde ele salvou. E eu consigo acessar o print que eu tirei na minha tela. É como se fosse um render preview. Eu não uso muito não, tá? Mas é algo interessante, às vezes quer mandar alguma prévia para o cliente. E também temos o layout, que nós podemos padronizar aqui a nossa viewport com várias vistas. Então aqui eu estou vendo a vista de luz, aqui eu posso pôr uma vista topo. Então aqui eu vejo o meu projeto no modo perspectiva e aqui eu vejo ele no modo topo. Eu também não uso muito essa parte, tá? Então eu prefiro usar o layout padrão. Então basicamente aqui nesses três pontinhos, o que a gente mais usa seria aqui a criação de câmeras. O restante é muito raro a gente usar. Aqui na segunda opção nós temos os modos de visualização da nossa cena. Então por padrão ele vem perspectiva, que é o modo atual que a gente consegue navegar normalmente. Mas podemos acessar o modo topo. Vou tirar o zoom com o scroll do mouse. Também tem o modo bottom, que é o modo de baixo. Modo left, modo right, o lado direito, o lado esquerdo. E também conseguimos acessar nossas câmeras. Então lembra que eu criei uma câmera aqui? Então ela aparece aqui. Como já tinha algumas câmeras criadas aqui no template, então a câmera que nós criamos foi essa. Então eu clicando nela, eu consigo navegar por ela. Tá um pouco estourado porque ela está desconfigurada. Então para me sair dela, eu vou clicar aqui nessa setinha e vou voltar para minha cena. Então eu vou deixar aqui no modo perspectiva e voltar para o que estava. Então nessa segunda opção, o que nós mais vamos usar seria a troca de câmeras, de vistas e acessar nossas câmeras. Também aqui embaixo temos o Cinematic Mode, né, que é a visualização de Cinematic. Nós vamos usar ela só no final do curso, quando a gente começar a criar nossas imagens e vídeos. Então não se preocupe com ela agora. Aqui na terceira opção temos os modos de visualização da Unreal. Então o modo Lit, que é o padrão que nós temos aqui, é o modo com luz, é o modo bonito que a gente renderiza. Então tenho aqui o modo Unlight, que é o modo sem luz. Então vocês lembram que quando eu isolei essa geometria, cliquei na minha geometria e apertei a tecla I,
Como isolou tudo, isolou as luzes, eu posso estar trocando aqui para o modo Unlight. E daí eu consigo visualizar minha cena sem luz. Esse modo é muito interessante, tá? Então eu vou apertar aqui Ctrl H para voltar a minha cena. Temos também o modo Wireframe, que é o modo com enxergar as linhas. E alguns outros modos, por exemplo, que o modo Light Online. A gente enxerga só a iluminação, que é tipo esse Detail Light aqui. Pra gente saber se a nossa iluminação está bem distribuída. Então nós não enxergamos as texturas, apenas a luz e o restante tudo branco. Temos alguns modos de reflexos. Temos alguns modos de player, de colisão, que isso aqui é mais usado quando a gente vai fazer projetos interativos. Então basicamente o que a gente mais usa aqui nesse menu seria o modo Lit, o modo On-Light, o modo Wireframe. Esse modo Detail Light também eu gosto de usar algumas vezes. Temos aqui algumas configurações mais avançadas também, mas não precisa se preocupar, raramente vamos usar isso aqui, tá? Aqui na quarta opção tem o modo Show, que é tudo que nós estamos vendo aqui na nossa cena. Essa parte aqui pode deixar como que tá, é muito raro a gente vir aqui, então não precisa se preocupar com essa parte, vamos focar realmente no que é necessário. Caso seja necessário a gente abordar alguma parte dessas que eu não estou explicando futuramente, aí eu venho a explicar elas. Mas isso aqui eu trabalho todo dia, é muito raro usar isso aqui, tá? Então vamos aqui para o lado direito. Então nós temos a seleção de objetos. Então quando eu clico aqui na minha água, e eu clico aqui, não apareceu o pivô dela, né? Então quando eu clico aqui nessa segunda opção aqui, Select Translate Object, logo aparece o nosso pivô. Então essa opção aqui seria para a gente movimentar os nossos actors para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Quando eu movimento muito assim, eu dou um Ctrl Z para voltar para o que estava. Aqui temos a rotação, então na terceira opção nós conseguimos girar a nossa malha em todos os sentidos, no eixo X, Y, Z. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar para o que estava. E nessa última opção nós conseguimos escalonar. Então consigo aumentar e diminuir o tamanho. Raramente também eu uso isso aqui, tá? Como que eu vou variando aqui essas opções? Eu uso a tecla barra de espaço. Então quando eu clico na tecla barra de espaço, ó, vocês vão notar, está na segunda opção. Cliquei, foi para terceira. Cliquei, foi para quarta. Cliquei, foi para segunda. Cliquei, foi para terceira e assim vai. Então normalmente eu sempre uso barra de espaço. O Gizmo normalmente eu não uso, e nem o Snap. Agora essas opções aqui são importantes. Quando a gente vai mover esse objeto, você pode mover livremente, ou você pode ativar o Snap. Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar. Então eu vou ativar aqui de 500. Então meu objeto ele vai ser movido de 500 em 500. Se eu quiser mover aqui de 10.000, então ele vai de 10.000 em 10.000. Então seria um Snap. Então se eu deixar aqui em 1, ele vai de 1 em 1. E se você desativar, ele não vai ter esse Snap, ele vai ser movido livremente. Isso funciona tanto para movimentação, quanto para o giro, e quanto para a escala. Só que esse primeiro aqui é a movimentação, esse segundo é o giro, a rotação. Então aqui ele está rotacionando de 10 em 10 graus. Vou alterar aqui para 90. Então olha lá, ele vai girar de 90 em 90. E se eu desativar, deixar sem um azulzinho, eu movo livremente, eu rotaciono livremente. Então dou um Ctrl Z, voltei. Então vou deixar ele ativado aqui e vou deixar em 5. E a escala a mesma coisa. Vou deixar aqui em 10. Se eu escalar o meu objeto, ó, até sumiu de tão grande que ele ficou. Porque ele tá aumentando o meu objeto em 10 vezes. Porque está ativado aqui em 10.
Então vou dar um Ctrl Z. E se eu desativar aqui o Snap, eu consigo escalonar, aumentando e diminuindo de forma livre. Vou dar um Ctrl Z. Se eu quiser escalonar esse objeto apenas em um eixo, é simples. Quando eu escalonei o objeto em todos os eixos de forma linear, eu peguei aqui bem nesse objeto, nesse quadradinho branco aqui, ó. Se eu for escalonar ele só no sentido Y, eu pego aqui só no azul e escalono só no azul. Se eu quiser escalonar só no sentido, no eixo X, eu pego aqui no vermelhinho e escalono. E se eu quiser escalonar no verde, eu escalono no eixo Y, no eixo Z. Então o que acontece? Mesmo tendo essas ferramentas aqui, vai ser um pouco difícil. Normalmente eu não uso essas ferramentas, eu gosto de escalonar por aqui, que eu vou explicar posteriormente, que a gente tem um controle maior. Mas essa ferramenta é muito útil em algumas situações, tá bom? E na última opção aqui nós temos a câmera, que é a movimentação do personagem aqui na tela. Então vamos supor que eu quero chegar lá do outro lado. Eu vou apertar com o botão direito do mouse e o W, vou andando. Só que se estiver muito devagar, você pode vir aqui e aumentar. Vou jogar aqui 16. Então vou apertar com o botão direito do mouse e W. Aí eu estou indo bem rápido agora. Vou pôr aqui em 0,006. Agora eu estou bem devagar, estou apertando o botão direito e o W. Então é a velocidade de controle, é o controle de velocidade aqui da nossa câmera. Tem um macetezinho aqui, que é o seguinte. Se você apertar com o botão direito do mouse e o W, você vai andar. Mas se você rolar o scroll do mouse para frente, você aumenta a velocidade. Se você rolar para trás, você reduz a velocidade. Então raramente também você vai usar isso aqui. Então você vai sempre apertar com o botão direito do mouse, o W, ou o D, ou o S, as teclas de movimentação, e com o scroll do mouse você consegue controlar a velocidade. Então olha, agora vou rolar para frente, tá bem rápido, e vou rolar para trás, o scroll do mouse, até ficar bem devagar. Então apesar da gente ter várias informações aqui, muitas são mais facilmente usadas como atalhos. É a forma que eu mais gosto de trabalhar aqui na Unreal. Então agora vamos estudar aqui esses menus da direita. Primeiramente, existe uma hierarquia aqui na Unreal. Tudo que aparece aqui na nossa viewport é listado aqui no nosso outliner. E quando a gente clica nessa mesh, nesse objeto, todas as opções dele aparecem aqui em Details. Então vamos clicar aqui em Floor Bed. Eu vou estar apertando a tecla F para dar um zoom até o objeto. Nós podemos ver que quando eu selecionei ela aqui, abriu várias opções dessa mesh. Então aqui tem as opções de materiais, tem a localização dela no mundo, tem a rotação que ela tá, tem a escala, tem a mobilidade. Então tudo do objeto vai estar listado aqui. E tudo da cena vai estar listado no outliner. Então tem essa hierarquia: Viewport, Outliner e Details. Então aqui no Outliner nós podemos observar nossas câmeras que estão na cena, nosso post-process, nossas luzes e nossos objetos. Essa informação aqui é muito importante, ó, contém 35 actors na nossa cena. Por quê? Quando a gente traz nosso projeto do SketchUp aqui para o Unreal, existem alguns problemas que podem acontecer de vez em quando. E a gente faz um check-up através desse número aqui. Então se esse número estiver muito alto, precisamos fazer algumas correções. Então nessa cena padrão aqui da Unreal, nós temos 35 actors. Então aqui está organizado por pastas, então podemos também estar organizando por pastas. Então se a gente clicar com o botão direito nesse vão livre, nós podemos criar uma pasta nova, renomear pasta 1 e podemos estar organizando nosso projeto de uma forma mais legal com a criação de pastas, para não ficar tão perdido aqui. Então esse outliner é muito importante. Durante o nosso processo iremos trabalhar aqui o tempo todo com ele. Conseguimos colocar alguns filtros. Também conseguimos criar a pasta clicando nessa pastinha.
e renomeando aqui nossa pasta com o nome que a gente quer. Temos o level que os objetos estão. Então quando eu clico aqui nessa floreira, ele está no level main, que é o mesmo level que está aqui em cima. Então quando eu aperto aqui Ctrl/espaço, foi o level que a minha Unreal abriu. É o level que a gente está trabalhando, então vai ser listado aqui em cada level que ele está. E aqui é a mobilidade. Então esse objeto aqui ele está em Static. Então aqui estaria meio que errado. Como a gente trabalha aqui em Lumen, todos os objetos, todos, devemos deixar aqui na mobilidade Movable. Então não trabalhamos com Static, só com Movable. Então quando eu altero aqui, já muda aqui em cima. Então essa parte aqui é muito importante. O tempo todo iremos trabalhar aqui com essa ferramenta do Outliner. Lembrando que se ela sumir, você pode vir aqui em Window, Outliner e adicionar novamente, tá? Tem alguns filtros também que normalmente eu não uso. E você também pode estar movendo ele para outro local. Então se você quiser jogar aqui no lado esquerdo, você pode trabalhar também. Padrão, eu prefiro trabalhar em padrão da Unreal. Logo aqui do lado do Outliner nós temos os levels. Então vou fechar ele aqui novamente e conseguimos adicionar aqui levels. Se ele não tiver aqui, você clica e arrasta aqui para o lado do Outliner. Por enquanto não temos nenhum level criado, mas no nosso projeto, no nosso curso, nós iremos criar alguns levels e abordar melhor essa parte. Quando eu pego um objeto aqui, por exemplo essa floreira, e oculto ela usando o comando H, vocês vão ver que vai ter um olhinho aqui e ele vai ficar fechado. Então eu posso estar ocultando essa geometria por aqui. Particularmente eu sempre gosto de usar os comandos. Então cliquei na geometria, oculto e desoculto, ou H e Ctrl H. E quando eu clico nessa floreira, eu tenho todas as opções aqui dela. Vou aumentar aqui um pouquinho para me enxergar melhor. Aqui eu consigo aumentar também a altura e diminuir. Então vou deixar aqui um pouco maior. Então nessa floreira minha aqui é essa Static Mesh. Então a Static Mesh é a geometria desse objeto. Então eu vou clicar aqui 2 vezes. Então a gente consegue visualizar a geometria dele. Vou fechar aqui. Você pode apertar nesse X ou com o scroll do mouse apertar aqui no nome. Beleza. Nós temos aqui o material. Então o material da nossa floreira, esse concreto, é esse aqui. Posso abrir ele aqui também e ver o material. Ou se eu clicar aqui nessa lupinha, eu acesso outros materiais e eu consigo arrastar e eu troco ele aqui. Vou dar um Ctrl Z. Outra forma de trocar é clicando no meu material e clicando nessa setinha. Então vou apertar aqui o Ctrl/espaço e abrir meu content. Vou escolher aqui esse material laranjado e vou clicar aqui na setinha. E aí já adiciono. Sempre que eu voltar, Ctrl Z. Então nós temos várias configurações aqui desse objeto. Então tem essa hierarquia: Viewport, Outliner, Details. Então é uma das ferramentas que nós mais usamos aqui na Unreal. Vocês lembram que eu expliquei aqui que a gente consegue escalonar o objeto, rotacionar? Aqui a gente também consegue. Aqui nós temos o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então se eu quiser aumentar o meu objeto só no eixo X, eu vou apertar a barra de espaço para a gente vir aqui na escala, que é essa quarta opção. Tá vendo que o eixo X é esse aqui, na seta vermelha? Ó, cor vermelha, cor vermelha. Se eu jogar aqui o número 2, ele escalonou só nessa direção. Então vou voltar aqui para o número 1. No eixo Y, que é o verde, se eu jogar o número 2, ele vai escalonar só no eixo Y. Deixa eu voltar para o número 1. E no eixo Z, mesma coisa. Joguei o número 2, ele escalonou só no eixo Z. E se eu quiser escalonar em todos os eixos ao mesmo tempo, eu vou clicar aqui nesse cadeadinho, vou fechar ele. E quando eu coloco o número 2,
ele escalonou 2, 2, 2. Ele fez essa escala em todos os eixos. Vou voltar aqui para o número 1. Então, apertando a barra de espaço, vou mover meu pivô para movimentação, que é a segunda opção. E notem que ao mover meu objeto, esse número aqui vai alterando, que é a localização dele no mundo. Então eu consigo mover aqui no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Ou por aqui também, eu consigo vir e escrever um número. Então eu vou jogar aqui 1500. E meu objeto se move. Então, apesar da gente ter essas ferramentas aqui, normalmente eu gosto de usar aqui. É mais preciso e mais rápido. Vou dar uns Ctrl Zs para mim voltar meu objeto para o local. Beleza. Então nós vamos usar bastante essa parte aqui de Transform. Se essas opções não estiverem aparecendo para vocês, certifique de estar ativada aqui a opção All. Então se tiver aqui em geral, só vai ter algumas opções. Ó. Então eu sempre deixo aqui no All. Então nós vamos estar usando bastante essas opções aqui de localização, rotação e escala. Mobilidade sempre movable. Static Mesh é a nossa geometria. Material é os materiais que tem, no caso aqui só tem um material. E tem algumas outras opções interessantes. Então uma opção interessante que a gente usa às vezes é essa aqui. Ó. Você note que o meu objeto ele gera uma sombra. Mas se eu não quisesse que esse objeto gerasse sombra, eu viria aqui nessa barra de pesquisa, escreveria Cast. E aqui na opção Cast Shadow, quando eu desativo ela, olha que legal, meu objeto não recebe nem gera sombra. Então, em alguns casos nós utilizamos isso. Então vou dar um Ctrl Z. Voltei aqui meu objeto. Então tem várias opções que ao decorrer do curso, algumas nós vamos estar comentando aqui. Mas o mais importante é vocês saberem dessa hierarquia: Viewport, Outliner e Details. Ok? Então vamos agora para o nosso menu intermediário. Logo aqui na primeira opção, nesse cadeado, é onde salvamos o nosso level. Então, diferente daqui, no nosso content, que ele salva todos os levels, aqui nós salvamos o level que estamos trabalhando. No caso aqui, o level main. Então você pode estar usando aqui, mas eu aconselho usar sempre aqui o Save All. Na segunda opção, acessamos o Content. Então se você não quiser ficar apertando Ctrl e barra de espaço, você pode acessar aqui o Content. É uma maneira mais rápida. E aqui nessa terceira opção é uma opção muito importante. Nós vamos trabalhar bastante nela. Então principalmente Landscape, Foliage e Boundary. Então, o Landscape, basicamente, a gente cria um terreno. Então, vou criar aqui, clicar na opção Create. E vou criar um terreno. Com isso, a gente consegue esculpir, fazer alguns buraquinhos, suavizar. Então, a gente vai estar abordando bastante essa ferramenta aqui no nosso curso. Uma ferramenta muito útil. E que ajuda muito a chegar em alguns resultados realistas. A segunda ferramenta é o Foliage, que é onde nós plantamos gramas, plantas, vegetação. Também dá para usar com objetos. É uma forma de distribuir os objetos de uma forma mais rápida. Então aqui nós temos algumas opções. Eu vou clicar nessa primeira e ativar esse quadradinho aqui. E vou vir aqui na opção Paint. Eu consigo pintar. Posso aumentar aqui a densidade. Aqui também embaixo a densidade. E pintando. E ele acompanha o meu terreno. Lembrando que essas ferramentas nós vamos abordar de forma mais a fundo no decorrer do curso. Mas fique ciente que vamos utilizar bastante essa ferramenta Landscape e Foliage. E outra ferramenta muito importante é esse plugin Modeline. Então, se não estiver aparecendo para você esse plugin, você pode vir aqui em Edit, Plugins, e na barra de pesquisa escrever Modeline.
E é exatamente esse plugin aqui, ó, Modeline Tools. Como nós abrimos o nosso projeto com template de arquitetura, ele já veio ativado. Então aqui a gente consegue fazer várias coisas. Nós conseguimos criar objetos. Então vou criar aqui um quadrado. E logo embaixo eu vou aceitar. Posso criar uma esfera. Posso criar um cilindro. Temos ferramentas de transform. Então isso aqui vai ser muito útil. Então, por exemplo, deixa eu abaixar aqui o meu landscape. Então tá vendo aqui nossa água? Tá vendo que o pivô dele tá lá em cima? Então se eu escalonar ele aqui no nosso details para 2, ele meio que foi pulado, ele não escalonou de forma uniforme. Por quê? Deixa eu dar um Ctrl Z. Porque nosso pivô está muito longe. Então aqui a gente consegue editar o pivô e colocar no centro. E aceitar aqui embaixo. E quando eu escalonar para o 2, ele vai manter aqui a proporção no meio. Então, muitas das vezes, principalmente nos projetos do SketchUp, nós vamos usar bastante essa ferramenta. Eu tenho aqui meus favoritos, que é as ferramentas que eu mais uso, que eu vou estar explicando para vocês. Mas quando você quiser adicionar uma dessas ferramentas nos favoritos, é só clicar com o botão direito em cima do nome e adicionar aos favoritos. Então temos aqui ferramentas para editar a mesh. Então o meu quadradinho aqui, ó, eu posso vir nessa ferramenta Tree Select, que ela fica aqui em Mesh, Tree Select. Eu posso selecionar aqui o meu objeto. Deixa eu cancelar aqui, vou selecionar de novo. Tree Select. Vou selecionar aqui esse lado. E vou dar um Separate e um Accept. Então o que eu fiz? Eu separei a minha mesh. Só essa malha que eu selecionei. Então isso aqui ajuda nós em diversas formas, que nós vamos usar muito no nosso projeto. Deixa eu dar alguns Ctrl Z. Beleza. E diversas outras ferramentas. Tem essa ferramenta aqui de normal, que muitos projetos do SketchUp vêm com a normal invertida. Vocês vão perceber que vai vir com alguns bugs, então nós corrigimos por aqui. Conseguimos também editar os materiais. Por exemplo, tá vendo que o nosso cubo aqui no Details, ele tem só um material? Eu vou pegar até... Vou vir aqui no meu Content, com Ctrl / espaço, e vou procurar meus materiais. Então vou vir aqui em Build, em Materiais. E vou selecionar esse laranjado e jogar aqui. Se eu quisesse que essa face ficasse com outra cor, eu poderia vir aqui em Edit Materiais, selecionar o que eu quero mudar a cor, adicionar aqui em Materials um Array. Então ele adicionou aqui o Index 1. Ó, elemento 0, index 0. A gente adicionou o index 1, então ele vai adicionar o elemento 1. E eu seleciono o meu index, que vai ser o 1. E logo abaixo em Materials Edit, eu aperto em Async Activate Material. E dou um Accept. Então agora ele adicionou mais um material. Então eu posso vir no meu Content e selecionar o meu material. Deixa eu mover minha câmera aqui. E adicionar ele aqui. Então não se preocupe, nós iremos abordar de forma mais aprofundada essa ferramenta, mas é uma ferramenta que facilita muito. Todos esses ajustes com certeza vocês podem fazer lá na modelagem e depois trazer o projeto novamente, mas em algumas situações aqui na Unreal a gente consegue já resolver o problema. Então é muito prático essa ferramenta. Então no hierarquia aqui, essa ferramenta é a que a gente vai mais usar. Depois o Foliage e depois o Landscape. Então vamos usar bastante essas três ferramentas. E para voltar para o modo normal, é só a gente vir aqui no Selection. Então nós estamos no modo Selection Mode. Então estamos no modo normal. Então logo aqui adiante nós temos esse cubo com esse mais em verde. Então vou clicar aqui nessa setinha para baixo. E temos diversas opções. Então temos aqui a primeira, Imported Content. Então onde a gente importa coisas para o nosso projeto.
alguma malha, algum objeto, uma cama, uma mesa, ou até nosso próprio projeto. Particularmente, eu não uso essa ferramenta por aqui. Vou apertar aqui o Ctrl/espaço, vou vir aqui no meu Content. Então, se você apertar com o botão direito aqui no seu Content, a primeira opção, Import to Game, é a mesma coisa que essa, tá? Então, eu prefiro importar por aqui, mas é a mesma ferramenta. A seguir, nós temos o Pixel Bridge, que é o Megascan, que na versão agora em 2025 ele foi movido para a FAB. Eu ainda não sei se ele está de forma gratuita ou paga. É uma ferramenta que é muito usada para quem usa Unreal. Até então é grátis para Unreal, mas estão modificando. Então pode ser que durante o curso essa ferramenta já não seja grátis. Então aqui a gente traz alguns objetos, algumas texturas, materiais. Então você pode vir aqui e pegar em Surfaces, vamos pegar um asfalto. Então nós conseguimos baixar algumas texturas de asfalto e adicionar ao nosso projeto. Aqui é o Unreal Marketplace. Então conseguimos comprar algumas coisas, alguns projetos, alguns materiais, algumas cenas prontas e adicionar ao nosso projeto. Normalmente é mais para projetos interativos ou pack de materiais. Então tem pack de árvores, pack de carros. Então é alguma coisa bem interessante, mas normalmente são pagos. Porém a Epic Games todo mês libera uma lista de ativos grátis. Então todo mês você pode estar baixando algumas coisas grátis. Todo mês vai mudando. Aqui tem o nosso Content Browser, que é basicamente adicionar um novo content. Eu posso estar jogando em um outro monitor. Então quando eu aperto o Ctrl/espaço, eu consigo ter dois contents. Eu consigo trabalhar de forma mais livre. E aqui é o Datasmith, que é a extensão que nós vamos trabalhar com nossos projetos do SketchUp. Temos a opção de importar o Datasmith. Nós vamos importar nosso projeto. E temos a opção de link, que é aquela opção que o nosso projeto atualiza em tempo real do SketchUp para Unreal. Eu já adianto que eu não aconselho usar essa opção, porque tem muitos bugs. Às vezes você está trabalhando no seu projeto e passa uma semana, 2 semanas, isso aqui buga e você não consegue mais atualizar seu projeto. Então vamos usar sempre a primeira opção. Aqui embaixo temos algumas ferramentas que nós usamos na nossa cena. Isso aqui é muito usado, tá, gente? Então, essas ferramentas básicas como um actor, um character, um pawn, normalmente isso aqui é usado em projetos interativos. O que nós vamos usar muito aqui também é as luzes Point Light, que eu já vou explicar aqui logo abaixo. E Trigger Box, Trigger Sphere é mais para projetos interativos. Então não precisa se preocupar. King Lights é muito importante, porque conseguimos adicionar luz do sol, luz a Point Light. Então vou adicionar aqui uma Point Light. Vou adicionar aqui uma Rectan Light. E vou adicionar aqui uma Spotlight. Seriam nossas luzes artificiais. Então a Point Light, ela joga luz em 360 graus. Deixa eu ocultar aqui a nossa luz do céu. Vou ocultar nossa luz do céu. Nós temos aqui nossa Point Light. Vou deixar aqui em Movable. E vou iluminar aqui e vou aumentar a intensidade. Então basicamente ela vai jogar a luz para a esquerda, para baixo, para cima, para a direita. Ela joga luz em todas as direções. A Rectan Light, ela joga luz só em uma direção. Então uma fita de LED, por exemplo, é uma Rectan Light. Então nós usamos essa aqui, por exemplo, em abajur. Essa aqui nós usamos para iluminar nossa cena, para colocar uma luz de apoio na janela, nas portas. E essa Spotlight nós usamos para fazer aquelas luzes de marcação na parede, como se fosse um spot mesmo. Então essas 3 luzes nós vamos usá-las bastante nos nossos projetos. E para adicionar elas, nós adicionamos aqui em Light. Também temos aqui a Skylight, que é a luz do céu. Nós vamos usar muito também. Podemos
usar mapas HDRI, que eu vou estar explicando mais adiante. E também temos o HDRI Backdrop, que é uma luz do céu já com um entorno, um domo. Particularmente eu não gosto de usar ele, porque quando eu crio várias câmeras e giro o HDRI para ficar posicionado bem, a Unreal tem um bugzinho. Então eu uso outra forma para corrigir esse problema, que é a forma que eu vou ensinar nesse curso. Então nós não vamos usar o HDRI Backdrop. Vou deletar ele. Vou deletar aqui também a luz do céu. E note que todas essas luzes que eu adicionei, ó, elas aparecem aqui no meu outliner. Vendo? E a mesma hierarquia. Eu clico numa luz, no meu Details eu tenho todas as opções de luz. Eu tenho intensidade, eu tenho o raio de atenuação, aonde ela vai interferir na minha cena. Quando eu aumento, ela vai mais longe. Eu tenho a cor que eu posso pintar. Só que normalmente a gente não pinta, a gente usa aqui a temperatura. Então uma luz mais quente, ó, 3000 kelvins, ela fica mais amarela. E uma luz mais fria, 6000. Então tem várias configurações aqui que nós iremos abordar. Então já preparem, porque essas luzes, Rectangle Light, Spotlight, Point Light, Skylight e a luz do sol, que é Direction Light, nós vamos usar bastante, tá? Então vou deletar elas aqui na nossa cena. E vou dar um Ctrl H para voltar o que eu tinha ocultado da luz da cena. Então logo aqui abaixo nós temos Shapes. Então nós conseguimos também adicionar alguns cubos, esferas. Mas eu sempre recomendo adicionar aqui pelo Modeline Tools, porque essas geometrias aqui, esses shapes, eles são nativos da Unreal. Então quando eu clico aqui na minha lupinha, eles estão lá no Engine Content. Então às vezes pode dar alguns bugs. Então não recomendo usar. Então não vamos usar esses shapes. Não vamos usar o Basic, talvez apenas em Actor. Vamos usar muito o Light. Vamos usar muito o Datasmith. Cinematic nós vamos usar bastante para criar nossas câmeras, mas eu prefiro criar por aqui. E nossos Level Sequence, que é para criar nossos vídeos, mas eu prefiro criar por essa outra opção. Então pode ignorar aqui essa Cinematic. Então, e aqui no Visual Effects existe uma das coisas mais importantes aqui da Unreal, que é o Post-Process. Então o Post-Process é como se ele fosse o coração da Unreal. É como se ele fosse um Photoshop dentro da Unreal, na nossa cena. Nós conseguimos alterar a exposição, cor. Como também, lembra que a gente tem aqui o Project Settings, com algumas configurações? As configurações mais importantes do nosso projeto vão estar aqui dentro do Post-Process. Então talvez a gente nem vai precisar acessar essa parte, né? Só com esse item aqui nós vamos resolver tudo. Então o Post-Process é uma das coisas mais importantes aqui no nosso projeto, tá? Logo em seguida aqui nós temos um botãozinho que é esses 3 quadradinhos. Nós não vamos usar essas opções aqui no nosso curso, então pode ignorar. Isso aqui é mais para blueprints, programações, tá? Em seguida nós temos esse ícone de vídeo aqui, onde nós vamos usar bastante esse ADD Level Sequence. Que seria basicamente a gente criar a nossa sequência de vídeo e imagens. Então é por aqui que nós vamos montar o movimento da câmera e renderizar nosso projeto. Então vamos usar muito essa opção aqui de Cinematic. Então logo em seguida temos esse menu aqui que nós não vamos utilizar. Seria para dar um play na cena. Algumas vezes nós podemos utilizar para conferir algumas animações. Por exemplo, se a gente tiver um ventilador girando na cena e a gente quer ver ele girando em tempo real, a gente dá um play e nós vamos, a nossa cena vai funcionar em tempo real com todas as animações. Então aqui no caso, como não tem animações, nós não vamos poder ver. Mas raramente nós usamos essa configuração. E logo em seguida aqui nós temos plataformas. Então não vamos utilizar essa parte. São mais essa
opção é para projetos interativos, quando a gente vai gerar executáveis. Não é o nosso caso, não é o caso desse curso agora, então não vamos utilizar esse menu. E aqui na frente nós temos esses settings. E nós temos algumas configurações, como por exemplo, podemos acessar algumas áreas aqui, como o Project Settings, que é o mesmo que está aqui. Podemos acessar o Plugins, que é o mesmo que está aqui. E aqui nós temos uma opção muito importante em Scalabit, que nessa primeira opção aqui da Engine Settings, você pode ver que tem o Low, Medium, High, Epic e Cinematic, que é a qualidade de visualização da nossa cena. Então se eu colocar aqui no Low, ó, vai ficar bem chuchu nossa cena. Então se eu colocar, se meu computador for um pouco mais ruim, eu posso trabalhar aqui com configurações mais leves. Mas o mais leve que eu aconselho vocês usar é o High, porque ele vai distorcer os reflexos, a iluminação não vai ficar tão legal, a sombra. Mas sempre que possível trabalho aqui no Epic. O Cinematic eu acho desnecessário usar. Aqui também temos a qualidade dos materiais, ó, se eu colocar no Low ou no Epic. É tudo otimização da nossa cena, então vou deixar aqui no High. Então basicamente é isso que nós usamos aqui nesse menu intermediário. E não se preocupe que cada ferramenta dessas que nós vamos utilizar no nosso projeto durante o curso eu vou explicar de forma detalhada para não ficar nenhuma dúvida. Mas só fiquem cientes que nem todas essas ferramentas nós vamos utilizar, e a maioria delas existem várias maneiras de ser acessada. Como vocês puderam ver aqui, eu posso acessar meu Project Settings por aqui e posso acessar por aqui. Então existem vários caminhos, tá? Não precisam se preocupar em seguir algo em específico. Eu vou ensinar o que eu sigo, mas quem se sentir confortável pode usar outros caminhos. O resultado vai ser o mesmo. Então agora nós podemos acessar o Content a partir das teclas Ctrl e barra de espaço, ou clicando aqui no ícone superior esquerdo. O Content ele é similar ao nosso computador, a nossa área de trabalho do computador. Então aqui nós vamos organizar todo o nosso fluxo de trabalho do nosso projeto. Então clicando com o botão direito conseguimos criar algumas pastas, e dentro dessas pastas outras pastas, subpastas, e renomear. Então podemos deixar uma pasta para materiais, uma pasta para texturas. Então assim conseguimos deixar o nosso fluxo de trabalho bem organizado. Você pode perceber aqui no canto esquerdo que ele tem diversas pastas que são nativas da Unreal. Essas pastas nós não vamos utilizar agora. Então para ocultar elas, basta vir aqui no canto direito em Settings e aqui em Content desmarcar essas três opções. Pode deixar tudo desmarcado. E daí a gente vai ver aqui só as pastas do nosso projeto em si. E caso você queira adicionar alguma pasta que você usa muito aos favoritos nessa aba superior, você clica com o botão direito do mouse e adiciona aqui aos favoritos. E para remover, a mesma coisa. Então aqui nos favoritos nós conseguimos acessar de uma forma mais rápida essas pastas que a gente utiliza mais. Então isso é bem interessante. Quando você clica com o botão direito aqui, existem diversas opções. Então apesar dessas opções também serem encontradas em outros locais aqui da Unreal, eu gosto sempre de utilizar aqui. É uma forma mais rápida e eficaz de fazer essas coisas. Então, por exemplo, quando eu quiser criar um level, eu posso criar por aqui, em vez de acessar essa aba. Quando eu quiser criar um material, eu também consigo criar aqui, ó, um material. Quando eu quiser também criar uma mídia, então em uma parte do curso nós vamos adicionar um vídeo passando na TV. Então a gente cria por aqui também. Então essa parte aqui é muito utilizada com o botão direito. Quando vamos importar alguma coisa para o nosso projeto também, um bloco, um carro, uma cama, podemos importar por aqui em diversos formatos. Apenas o DataSmith que importamos aqui em cima. Então se o objeto estiver em FBX, OBJ, nós importamos por aqui. Essas mesmas opções, quando clicamos com o botão direito, elas são encontradas aqui em ADD. Então elas estão aqui também, pode ser acessado por aqui.
A FAB também é acessado aqui no Content. Seria o Marketplace da Unreal. Então, quando a gente compra alguma cena, algum assets para facilitar nosso trabalho, nós podemos acessar aqui através da nossa conta da Epic Games. Então, futuramente isso é muito usado também. Aqui encontramos também o botão de Save All, que normalmente eu gosto de salvar meu projeto sempre por aqui. Lembrando que para acessar o Content, o Ctrl/espaço, tanto para fechar quanto para abrir. E se você quiser trabalhar com mais de um Content, você pode vir aqui em Window e adicionar um Content. Então você pode colocar ele aqui em algum local do seu projeto e trabalhar com 2 Contents. Então se você tiver um segundo monitor, é muito legal usar essa opção. Uma opção também muito interessante que nós vamos utilizar nesse curso é quando eu quero pegar algum objeto do meu projeto e exportar para outro projeto. Então vamos supor que eu tenho um carro aqui nesse projeto e eu quero exportar para outro projeto, para mim não ter que configurar ele tudo novamente. Então eu venho aqui até o objeto que eu quero exportar e clico aqui na opção Migrate, que fica aqui em Assets, Actions, Migrate. E assim eu consigo enviar esse Assets meu para outro projeto. Isso aqui é muito útil, inclusive no nosso curso vamos utilizar para exportar os assets do nosso template para o nosso projeto do SketchUp. Logo aqui embaixo nós observamos também o Output Log, que é um registro de tudo o que a gente faz no nosso projeto, de erros e também de toda edição. Ele fica registrado aqui, é como se fosse um histórico do nosso projeto. E aqui logo à direita tem o CMD. O CMD nós conseguimos utilizar alguns comandos e isso é bastante útil aqui na Unreal. Então, para chegar numa qualidade legal do nosso projeto ou para facilitar algumas opções, nós acessamos via comando. Todos os comandos que nós utilizaremos nesse curso eu vou disponibilizar em um bloco de notas. Então essa aba aqui utilizaremos bastante. Nessa aba direita aqui, no dia a dia basicamente eu não utilizo. Aqui clicando com o botão direito também encontramos a opção do Cinematics, que seria basicamente o recurso que vamos utilizar para criar movimentações de câmeras no nosso projeto. Então, quando formos renderizar imagens e vídeos, vamos utilizar bastante esse recurso. Então, de forma geral, aqui o Content nós vamos utilizar o tempo todo no nosso projeto. A cada minuto, certamente iremos acessar essa parte. E também as opções mais usadas aqui serão importações para o projeto, criação de pastas, criação de level, materiais, apesar de usarmos alguns materiais no nosso template, Cinematics, na hora de renderizar os nossos vídeos e imagens, utilizaremos muito. E às vezes também aqui em mídia, para quando precisarmos usar algum tipo de vídeo